Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa videoaula e nela nós vamos continuar falando sobre a temática da matemática financeira e entrando, na parte de sistema de amortização, tá bom? Então, ao adquirirmos um produto, um bem imóvel de consumo durável, por meio de um financiamento, por exemplo, contraímos uma dívida que deverá ser paga ou resgatada após um certo período. Certo? Por exemplo, pagar um carro, né? Se você quiser resgatar esse valor, aí você tem que saber quanto é que aquela dívida está custando atualmente. Assim como também você financiar uma casa, você adquire, né, uma dívida e você fica pagando, depois talvez você queira antecipar a liquidação da dívida, então você precisa saber o saldo devedor. Então, há duas formas de pagar geralmente essa dívida, que é ao final do período, você pagar tudo de uma vez, ou ao longo de vários períodos, que é o mais comum, né? Então, a maneira mais usual é um conjunto de prestações periódicas, né? De forma que ao final das prestações tenha pago a dívida mais os juros devidos, né? Por, digamos assim, de certa forma, um empréstimo indireto, né? Dependendo do que foi, certo? Cada prestação ela refere-se sempre a juros e uma amortização da dívida, que é o que? O abatimento da dívida efetiva, né? Tá bom? Quando a quantidade de parcela é pequena, né, não há muito interesse em saber o quanto se deve naquele momento. Por exemplo, em 10 vezes. Não é muito interessante saber, até porque a diferença é pouca. Mas, por exemplo, quando eu estou pagando um carro, por exemplo, 60 prestações, eu sei lá, paguei 2 anos e quero ver quanto é que está a minha dívida e quero liquidar. Ela não é a soma das parcelas dos boletos, né? Ali é um valor futuro. Todos aqueles valores, o valor daquela prestação é futuro, né? O valor atual é outro, então eu preciso saber, né? Então, quando o número de parcelas é grande, por exemplo, 4, 5, 15, 30 anos, por exemplo, com financiamento de casas, podemos estar interessados em liquidar a dívida antes do seu vencimento. Logo, podemos estar interessados em saber qual o valor do saldo devedor naquele momento, tá certo? Então, por exemplo, vamos aqui um exemplo de não tem, por enquanto, nenhum sistema. Por exemplo, Pedro tomou um empréstimo de R$ 100, certo? A juros mensais de taxa de 10%. Quitou em 3 meses, pagando em cada mês os juros devidos e amortizando 30%, certo? Da dívida no primeiro mês e 30 e 40% nos meses seguintes. Então vamos fazer uma tabela de pagamento considerando o AK como amortização no tempo K, o JK como os juros no tempo K, o P de K a prestação e o DK a dívida, certo? Então a gente tem a seguinte tabela, né? E aí, por exemplo, se é 10%, né? Então eu vou pagar 10% e eu paguei primeiro 30% da dívida. Então 30% de 100, R$ 30. Portanto, a prestação que eu paguei foi 40, tá bom? E aí o meu saldo agora ficou 70, certo? Por quê? Porque esse daqui é calculado como sendo o D0 menos o A1, certo? Esse aqui me dá o D1, a dívida após o primeiro mês. E aí, se eu continuar fazendo esse mesmo procedimento, né? Calculando 10% de juros sobre o saldo devedor, tem um 7. A amortização também foi de 30% no segundo mês, certo? Então, a minha prestação foi 37. E a amortização foi o que eu tinha menos esses R$ 30, que dá 40. E se eu continuar, né? 10% de 40 dá 4. 40% que eu estou devendo ainda, né? Então, R$ 40. E, portanto, a parcela ficou 47. E aí sim, acabou minha dívida. Tá bom? Então, os sistemas de amortização mais usuais são o sistema de amortização constante, o SAC, que normalmente é usado bastante no financiamento de imóveis, e o sistema francês de amortização, ou tabela Price, que são usados mais em financiamentos a curto prazo porque vale mais a pena para o banco, certo? A longo prazo, o sistema de amortização constante é melhor para o banco, e a pequeno prazo, o sistema francês é melhor. Então, no saque, né, como o nome já fala, as amortizações são constantes. Já no Price, as parcelas são constantes. Ou seja, a amortização vai variando, os juros também, mas as parcelas são constantes. Tá bom? Então, no saque, vamos começar pelo saque.
sendo N o número de pagamentos e I a taxa de juros, né? A gente tem as seguintes formas, né? A amortização é constante, é eu pegar o valor total da dívida e dividir por a quantidade de parcelas, né? Isso é bem simples. É, a dívida, né? No mês K vai ser dado dessa forma. Os juros também é esse daqui, não tem nem o que fazer, né? O juros sempre é em cima do saldo devedor do mês anterior. E a parcela também é a amortização mais os juros. Portanto, na verdade, o que a gente precisa mostrar de fato é esse caso aqui, né? Certo? Mas veja que o D, o DK, né? Ele é o, o que eu tinha anterior menos a amortização, certo? Aí se eu... então isso aqui vai ficar... a amortização vai ficar DK menos um menos é, D0 sobre N, certo? Aí, então se eu continuar de novo, o DK menos um é o DK menos 2 menos A, menos o D0, ou seja, duas vezes D0 sobre N. E o DK menos 2 e assim sucessivamente, certo? Então, isso aqui vai ficar D0 menos K D0 sobre N. Ou seja, N menos K sobre N D0, tá bom? Os demais são bastante lógicos, triviais, então não tem nem o que mostrar. Então vamos por exemplo, né? Uma dívida de R$ 1.000 é paga com juros de 2% ao mês em 5 meses pelo saque. Faça a planilha de amortização. É lógico que aqui a gente precisa dar um exemplo de poucos meses, portanto não adiantava nem fazer um valor muito grande, tá certo? Porque a gente precisa só entender mesmo a construção da planilha, né? Essa questão de mais tempo normalmente se faz em planilhas de computadores. Tá bom? Então a solução, primeiro eu preciso calcular, já que estou no sistema de amortização constante, a amortização. Ou seja, vai ser o valor, né, dividido pela quantidade de meses, então dá R$ 200. Então, construindo a tabela, né, a amortização é constante, os juros, né, no período K e a prestação no período K. E aqui a minha dívida no período K. Então, a dívida inicial é de R$ 1.000. Então, o primeiro que eu faço é preencher logo as amortizações que são constantes, né? Então, boto logo 200 aqui em cada um. E aí eu vou começar agora a calcular o que? Os juros, né? Já que é 2% do saldo devedor, então dá R$ 20. E eu somo as duas, dá 220. E aí agora eu vou abater do meu saldo devedor a amortização, portanto vai ficar R$ 800. Aí novamente eu calculo 2% agora de 800, que é do saldo devedor do mês anterior. Então dá 16, portanto a prestação dá 216 e o saldo devedor agora fica 800 menos os 200 que eu amortizei, 600. Então prosseguindo dessa maneira, a gente preenche toda a tabela, tá certo? Então essa é a planilha de amortização. Se quiser saber, né? Digamos assim, ele vai na planilha e olha, ou pode usar as fórmulas que a gente mostrou no teorema anterior. Tá bom? No sistema francês de amortização é um pouco diferente, já que as parcelas agora são constantes. Essa aqui é a forma, se você for olhar lá, daquela forma do valor atual das séries uniformes, tá certo? É só isolar o P, tá? Então nem temos o que fazer. Os juros, obviamente, da mesma maneira, tá certo? A amortização, né? É a prestação menos os juros, já que a prestação ela sempre tem juros e amortização. Portanto, o que de fato a gente precisa mostrar nessa fórmula é esse DK, tá certo? Então, a gente precisa mostrar esse DK, certo? Então, note que o DK ele é a prestação K vezes 1 menos 1 mais I menos N menos K, certo? Sobre, né, I, certo? Mas aí o PK eu já tenho, né? Então vai ficar
d zero i 1 menos 1 mais i elevado a menos n, vezes 1 menos 1 mais i menos n menos k sobre i. Então, cancelei esse i com esse i e eu obtenho justamente a fórmula que é mencionada no teorema. Certo? Então, é bem simples, né? Na verdade, dificilmente se usa essas fórmulas, né? A gente normalmente usa a tabela. Tá bom? Então, vamos ver o mesmo exemplo do anterior, agora pelo sistema francês. Certo? Então, a gente vai construir a mesma tabela, mas dessa vez a gente precisa calcular primeiro a prestação. Então, usando a fórmula da prestação, a gente vai calcular que a prestação ela tem que ser de R$ 212. Certo? Então, a tabela aqui vai mudar só a ordem, certo? Eu estou colocando a primeira prestação, depois os juros e a amortização, que são digamos assim, a ordem que se calcula na tabela. Então, primeiro vamos preencher as amortizações, que são constantes, né? E aí eu começo a preencher, né? Então, os juros em cima de R$ 1.000, 2%, R$ 20. Aí eu subtraio agora, né? Certo? Então, eu vou pegar as prestações menos os juros, eu vou ter a amortização. E a amortização fica 192,16. Portanto, agora o meu saldo devedor eu tenho que tirar desse 192, né? Então, fica 807,84. E aí eu calculo os juros, né? Faço a subtração da parcela menos os juros e obtenho a minha amortização. E eu vou amortizar 196. E aí fica 611. Certo? Prosseguindo dessa maneira, eu consigo preencher toda a tabela. Tá certo? Veja que tem uma diferença, né? Lá no saque, as amortizações são constantes e as prestações elas vão caindo, né? O juro sempre vai caindo, né? Agora, no price, você vê que a prestação é constante, as amortizações vão aumentando. Ou seja, no início de um pagamento, você paga pouca amortização e muitos juros. Certo? É por isso que no financiamento das casas, né, de imóveis, é feito pelo saque, né? Porque você vai pagando pouca amortização. Certo? Na verdade, a amortização é constante, você paga muitos juros. E quando é a curto prazo, né, você precisa pagar mais juros logo, né? Porque no saque você tem muito tempo normalmente, então no price, nesse financiamento por exemplo, de carro, moto, geralmente é a tabela price, por quê? Porque você paga uma amortização muito pequena e uns juros muito grande dentro de uma parcela. Tá bom, então com este exemplo, né, do sistema price, a gente encerra essa videoaula por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.